Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 27 de outubro, notícias para vocês sobre os fundos imobiliários e os fiagros que saíram ontem, para vocês ficarem bem atualizados. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo a vocês que deixem aquele like. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha dos ativos é do próprio investidor. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. O FIX caindo menos 2,37 pontos, que dá 0,07%. Pouco, segurando ainda na faixa de andando, que eu considero andar de lado. Se ele romper 3.000 pontos, aí sim eu considero começar a subir. Se cair abaixo de 2.980, eu considero começar a cair. Altas e baixas do dia, de modo geral, fundos que todos os fundos que estão na bolsa, DAMT11, 20% de alta, HUCG11, 10% de alta, XTED11, 9,54% de alta, BLMC, 5,8% de alta, RUSC11, 5,37% de alta, HREC, 3,89% de alta. HREC subindo bem aí, um fundo imobiliário de recebíveis. Desses aqui, eu acho que o que tem melhor liquidez é o HREC 11. Nas maiores baixas, HCST11, 13%. Esse fundo é o Student House. RCFA 11 caindo 9%, BLMO caindo 8%, 9%. E DFI caindo 5,95%, FAMB 11, que tinha subido ontem, caindo hoje 5,58%. O RMA ontem, que ontem também tinha subido muito, caiu hoje 4,52%. Entre aqueles que participam do IFIX, aí sim nós temos uns fundos com maior liquidez. CPFF 11 subiu 2,66%. Talvez o pessoal tenha gostado do relatório gerencial. CARI 11 subiu 2,55%. VRTA, que tinha caído bem, agora sim, acima da sua emissão, subiu 1,64%. KNSC 11, 1,17%. Ainda KNSC continua abaixo de R$ 90. SNCI 11 subindo 1,15%. HGFF 11 subindo 1,10%. BTRA 11 caindo 3,79%. O pessoal me perguntou se tinha alguma notícia. Não tem nenhuma notícia do BTRA. Acredito que simplesmente são pessoas que compraram mais barato e resolveram realizar lucro, ou simplesmente não gostaram do provento anunciado. PVBI 11 caindo 2,91%. PATL 2,51%, NSLU 2,25%, GGRC 2,05% e o Kizu caindo 2,01%. Mas Kizu já está bem alto, pode-se dizer que logo logo vai chegar a R$ 9,00. Entre os fiagros, LSAG 11 subiu 2,92%, o FZDA 11 subiu 2,86%. Muito alta mesmo desses dois fundos. O resto subiu de leve, bem de pouquinho aqui. O VCRA 11 caiu 1,87%, o IAG 11 caindo 1,17%, KNCA 11 caindo 0,95%. Resto, poucas movimentações entre os fiagros. E os FIINFRAs, o IFRA subiu 1,55% e o RBIF 11 caiu 1,67%. O resto são movimentações bem de leves. FIINFRAs estão se mostrando menos voláteis que os fundos imobiliários e os fiagros. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Não era para ter nenhum anúncio de provento ontem, mas teve. RBED11 informou o seu rendimento de 85 centavos e o pagamento será lá 14/11. Antecipou a informação de rendimentos. Provavelmente essa antecipação foi devido à liberação de cotas, que já nós vamos falar sobre a data certinha para vocês. Fatos relevantes comunicados ao mercado. HGCR11 comunica o encerramento da oferta pública de distribuição primária de cotas, nona emissão de cotas. As cotas foram
As cotas foram objetivo de distribuição. E no final, eles captaram ao preço de R$ 101,72, quase no preço do mercado, captaram 76 milhões de reais HGCR11. RBHY11, saiu o prospecto definitivo da nova emissão de cotas, é uma oferta pública, montante de 78.890.000, fator de proporção 0,4371, ou seja, 43,71%. O preço, R$ 95,30, mais R$ 3,48, que dá R$ 98,78. Taxa salgada. Database, dia 28/10. RECT11, acredito que a grande maioria veio assistir o vídeo só porque tinha o nome do RECT11 lá, vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que celebrou o instrumento particular de locação de imóvel para fins residenciais com pessoa física para locação de uma sala no 18º andar do condomínio edifício Ana Park, situado na cidade de Santos, São Paulo, pelo prazo de 36 meses. O contrato de locação terá vigência a partir da presente data, com a área alugada de 240 metros quadrados. Pouquinho, mas isso já de pouquinho em pouquinho vai diminuindo a vacância. Vacância agora em 14,31%. Não vai resultar em impactos imediatos na distribuição de rendimentos do fundo, porque provavelmente tem carência e não colocaram isso no contrato. CJCT11 informa a liberação de cotas da sua última emissão, que acabou de encerrar e já estão informando a liberação no dia 4/11/2022. E RBD11, que eu falei para vocês, informa também a liberação das cotas dia 31/10. Então, eles anteciparam a database, foi ontem, anteciparam a database, não quer dizer que anteciparam o anúncio, não, eles anteciparam a database foi dia 26/10. E para liberar as cotas, e as novas cotas não vão receber esse provento cheio. Também não vi nada falando sobre prorata. HGRU11 vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que, nesta data, o fundo firmou uma escritura pública de venda e compra, do qual concluiu a venda da loja detida pelo fundo, lá em Alfenas, em Minas Gerais, que era alocada para pernambucanas. Com isso, gerou um lucro no regime caixa de R$ 2.555.264,73, que equivale a aproximadamente 14 centavos por cota. Um bom lucro com essa venda dessa loja. Essa loja gerava 0,3 centavos de aluguel. Então, você pode ver que esse lucro dela aí equivale a uns 3 a 4 anos, uma conta de padaria de entre 3 e 4 anos de aluguel, esse lucro, e agora veio de imediato. BBRC11, em complemento ao fato relevante divulgado em 14 de setembro de 2022, referente à desapropriação parcial da agência Varejo Santa Amaro, informa que pactuou a retomada da locação mediante assinatura do segundo aditamento ao contrato de locação realizado em 26 de outubro de 2022, com valor de locação de R$ 113.431, considerando a redução da área construída, que terá vigência de 3 meses após a entrega da obra. Então, pessoal, essa agência que foi desapropriada, 1/3 da agência, então teve que fazer obras para poder se adaptar, agora vai retomar o aluguel dela junto ao Banco do Brasil. Então vai gerar um pouquinho mais de renda para o BBRC11. RELG11, isso aqui é polêmico. Inclusive é tema hoje do Comentários do Kiko. Quem quiser, depois, quem veio aqui só para essa fala, vai lá no Comentários do Kiko, que vai ter um complemento em relação a isso. Vem comunicar aos cotistas ao mercado em geral que o fundo realizou uma captação de 13 milhões através de uma cessão onerosa de 95% do fluxo de recebimentos a aluguéis de locação do galpão, do New Space Galpão, que representa a cédula de crédito imobiliário,
uma CRI, emitida pelo fundo, ao qual, por sua vez, foi vinculado ao termo de securitização de recebíveis imobiliários da série única, emitiu CRI. A finalidade, a referida captação tem como finalidade o pagamento antecipado de uma parcela de vencimento em dezembro de 2022, junto ao Banco Santander Brasil, relacionada à aquisição do REC-Log Camaçari, conforme noticiado no fato relevante de 26 de janeiro de 2022. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, eles estão aqui fazendo uma dívida de 13 milhões para pagar outra dívida. Compraram alavancado o REC-Log Camaçari sem ter dinheiro no bolso, contando que o mercado poderia estar indo bem para o setor de logística, valorizando, poderiam fazer emissões, não fez emissão, ele teve que vender o almoço para poder comprar a janta. Então, literalmente, fizeram a dívida para pagar a outra. Só que agora, a dívida que eles tinham, essa parcela que tinha que pagar junto ao Banco Santander, ela apenas corria juros e correção monetária. Elas não geravam, não tinha pagamento mensal. Agora, essa securitização terá pagamento de juros mensal. Então, isso vai impactar que esse aluguel, que agora vai ser utilizado 95% lá, vai ser utilizado para pagar esses juros mensais. A renda do Helg 11 vai cair. Eu fiz uma estimativa de que vai ficar entre 15 a 20 centavos a menos. Posso estar errado. Posso estar errado porque, em relação a essa dívida que vai ser paga também, essa dívida não vai crescer mais, de repente consegue, através de lucro contábil ou alguma coisa parecida, manter uma melhor distribuição. Mas o Helg 11 está seguindo o mesmo caminho do RECT 11, porque fez alavancagens em compras parceladas de imóveis com parcelas a vencer, não através de CRIs, que CRIs normalmente são casados a algum aluguel ou algo parecido, e as parcelas, elas, quando aparecem, elas têm que ser pagas. A compra parcelada, ela tem que ser paga e agora tem que pagar. E se tem que pagar, tem que arrumar uma maneira de pagar. E o fundo buscou uma maneira colocando os contratos de aluguel como garantia e emitindo um CRI de 13 milhões de reais. O aluguel que vinha para o cotista agora vai para pagar essa dívida desses 13 milhões de reais. Relatórios gerenciais. MFCR11 é o Mérito CRI, é o Fundo Imobiliário da Mérito, que investe em CRIs, High Yield. Durante o mês de setembro, o CRI hoje teve 3 novas vendas, 3 contratos quitados, 3 contratos quitados, e a soma de recuperação de crédito de outras antecipações faturou aproximadamente 388% do previsto. O CRI hoje possui rentabilidade de 15,39% ao ano, mais IPCA. Tem por finalidade financiar as obras do empreendimento Mansuréis Prime e Vibe Freguesia do Ó. Esses empreendimentos são do próprio Mérito, o fundo imobiliário. A carteira do fundo segue sem qualquer histórico de inadimplência, mas mais informações dos ativos estão destacadas na seção Detalhamento dos ativos. Adicionalmente, em relação às demais operações do pipeline, o CRI está em final de estruturação e possui perspectiva de liquidação até ao final de outubro de 2022 e início de novembro de 2022. Maiores informações do pipeline são destacadas abaixo. Pessoal, fundo novo, está vindo aí com uma pegada de high yield, talvez seja até mais interessante investir no MFCR11 do que no MFII11, porque você vai estar mais exposto a papel e não diretamente em desenvolvimento. Deve pagar bem, mas provavelmente paga um pouco menos que o MFII11. GCFF11 anunciou uma distribuição de rendimento de 74 centavos, resultando em dividendo de 12,4% ao ano, considerando o preço de fechamento a R$ 71,69. Hoje já subiu, né? A gente viu lá.
O preço de mercado de GCFF permanece com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial, 17%, montante superior ao fechamento do mês anterior, e acima da média dos demais fundos, que é 12,5%. Já a carteira de FIIs investidos pelo GCFF11 também possui um desconto médio de 6,6%. Então, isso acaba gerando aí um desconto total de 22,7% em relação ao valor patrimonial dos fundos investidos. Se todo mundo passasse a ter um PVP igual a 1, teria uma valorização de 22% no mínimo aí no GCFF11. VGHF11 encerrou o mês de setembro com 99% do seu patrimônio líquido alocado em os ativos alvos, distribuídos em 88 ativos diferentes, um total de investidos de 673 milhões. Está bem diversificado, né? Até diversificado um pouco demais. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos caixas. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de setembro de 2022 foi de 9 centavos, equivalente a uma rentabilidade de 12,2% ao ano. O retorno total apresentado pelo fundo lucro líquido no mês foi de 1,59, equivalente a uma rentabilidade de 20,8% ao ano no valor da cota patrimonial. VGIP11, a distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de setembro foi de 45 centavos, muita gente reclamou, mas isso equivale a uma rentabilidade de IPCA mais 15,1. Olha só, gente. IPCA mais 15,1, porque o IPCA foi negativo, né? O IPCA foi negativo, foi 0,68 negativo. Então, nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimento acumulada é de 15,45 por cota, que equivale a IPCA mais 6,8. Essa rentabilidade equivalente foi calculada em base à variação do IPCA com defasagem de 2 meses. Ou seja, nos próximos meses ainda vai melhorar isso aí, de agosto a julho. A defasagem é a mesma utilizada na remuneração de vasta maioria dos CRIs da carteira. São 2 meses de atraso. A evolução patrimonial do fundo durante o mês de setembro, a cota patrimonial sofreu uma variação positiva de 23 centavos. Essa variação deveu-se basicamente pelo ajuste de marcação ao mercado da carteira CRI, como consequência do fechamento da taxa de juros. As taxas de juros das NTNBs já estão se abrindo novamente. Elas estão esticando, estão subindo, então deve marcar mês que vem para baixo. EGAF11, muita gente me perguntando sobre esse FIAGRO, e eu estou trazendo aqui um trecho do relatório gerencial já para ficar bem claro para vocês. O programa de distribuição de rendimentos trimestrais, com pagamento de rendimentos previstos no 10º dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro, então, inclusive, informa dividendo no 5º dia útil. Então, esse fundo pagou muito bem, mas ele paga 3 meses juntos. Setembro de fechamento do trimestre e a referência de pagamento de rendimentos desse terceiro trimestre foi pago R$ 4,36, que equivale a uma taxa de CDI mais 4 na cota base 100. Abaixo apresentamos rendimentos passados do EGAF. Então, quem tem EGAF, quem está pensando em comprar EGAF pelo provento, cuidado. O EGAF, inclusive, depois do provento, ele caiu aí para baixo de R$100 e vem se mantendo assim, abaixo de R$100. Cuidado, porque ele paga a cada 3 meses. Então, ele só vai pagar provento de novo daqui 3 meses. Normalmente, o pessoal aproveita para entrar perto do rendimento. RBLG11, em 9 de setembro, foram distribuídos lucros apurados segundo o regime caixa, referente ao caixa setembro, competência agosto, no valor de R$ 563 mil, que dá 88 centavos por cota. Com base no fechamento das cotas de 30/9, a distribuição reflete um dividendo anualizado de 10,73%. A cota negociada no mercado secundário sofreu uma variação de 4,13% no valor ao longo do mês. O volume financeiro no mês foi só de R$ 11,25 mil. Muito baixo. R$ 11 mil de negociação, representando um giro de 0,02 em relação ao percentual das cotas. GCRI 11, os rendimentos distribuídos no mês foi de R$ 1,10,
que dá 14,1% ao ano, levando em consideração a cota fechamento de 93,88. Mas quem comprou a 100, o rendimento é bem menor, né? Estão com 85% da carteira IPCA, que paga IPCA mais 9, um bom prêmio, e um quartil dos fundos de CRIs na distribuição, e presente em um quartil dos fundos de CRI que mais distribuíram rendimentos em 2022. Então, ele está entre os 25 melhores, 25% melhores fundos de CRI. Principalmente dos meses onde a deflação afetou os rendimentos da maioria dos fundos de CRIs, atualmente o valor patrimonial de R$ 4,96,82 reflete uma precificação de carteira, uma taxa média de IPCA mais 10,06. Para chegarmos ao preço de mercado 93, a carteira de CRIs precisa ser precificada a uma taxa média de 11,5. GCRI 11, com excelentes taxas de retorno. Então, IPCA mais 10 seria mais ou menos quem comprasse no valor de mercado hoje, era o retorno que ia ter. Comentários do Kiko. O que eu acho de fundos com muita alavancagem? O caso do Helg 11 me chamou a atenção por causa disso. Se eu entro nesse... Aqui que você tem fundo com muita alavancagem? Tenho um fundo com muita alavancagem. E se eu entro nesse tipo de fundo, eu já sei duas coisas. Eles precisam captar financeiro. Pronto. E para captar financeiro, como é que capta financeiro? Farão novas emissões para isso, para captar financeiro, ou vão rolar a dívida, que foi o que o Helg 11 fez. Então, vamos falar sobre isso. Fundos Helg 11, que eu tenho na carteira, e tenho na carteira e sempre falo para todos, ele está muito alavancado, ele está muito alavancado, ele está muito alavancado. Falo para o pessoal, cuidado, eu só ponho um fundo desse na carteira se eu tenho outros fundos de logística na carteira que me dão uma certa garantia. Mas mesmo assim, eu fico sempre com ele, em alerta com ele para saber. Quando capta dinheiro com novas emissões, corre o risco de ser abaixo do VP, dependendo do valor de mercado. O Helg 11 não conseguiu captar na sua última emissão, então ele resolveu rolar a dívida. Então, eles rolam a dívida para frente. Agora, o RECT 11. O RECT 11 tem uma dívida devido à aquisição do imóvel da Barra da Tijuca. Essa dívida em relação ao imóvel da Barra da Tijuca, apesar de ter captado dinheiro, eles usaram para pagar outro imóvel que eles tinham em dívida, fazendo a emissão bem abaixo do valor patrimonial, que foi a R$ 57,00, o RECT 11 ainda conseguiu rolar a dívida da Barra da Tijuca. Não vai precisar pagar juros até outubro do ano que vem. Então, o RECT 11 também está rolando a dívida. Então, os fundos que têm alavancagem, eles fazem uma coisa ou outra. Kiko, mas pode vender imóveis? Pode vender imóveis para pagar a alavancagem. Mas eu pergunto para vocês, qual fundo alavancado vocês viram fazer isso? Que vendeu o imóvel para poder pagar dívida. Eu vi colocar o imóvel à venda, mas vender eu ainda não vi nenhum. Se vendesse, o lucro seria até interessante. Tenho na carteira, acredito que FIIs de tijolo sem alavancagem, lógico que tem que ser alavancagens saudáveis, bem contratadas, acabam tendo resultados bem menores do que os com sem alavancagem. Então, os sem alavancagens têm resultados menores do que os que têm alavancagem. O problema do que quem tem alavancagem pode, às vezes, fazendo dívida, diminuir os proventos, que é o caso do Helg 11, pode fazer emissões abaixo do VP, que com isso abaixa o valor patrimonial e, consequentemente, cai o preço. Então, tudo isso, às vezes, você perde. Você está ganhando no provento, nos fundos com alavancagem, mas você pode estar perdendo na rentabilidade da cota. Então, muito cuidado com fundos alavancados. De tijolos alavancados, está entrando também os fundos de papéis alavancados, mas não tem nenhum com um excesso de alavancagem. Mas qualquer coisa acima de 20% de alavancagem, para mim, já é preocupante. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vou pedindo que deixe aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.